Olá amigos, hoje vamos relembrar em nosso Nostalgia Vascaína o ex-jogador de futebol do Vasco da Gama, Chita, autor do gol que deu o título sobre o impronunciável no ano de 1987. Se consagrando como goleador, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Irmandade Vascaína e vamos direto ao assunto. Chita, cujo nome completo é Milton Queiroz da Paixão, nasceu no Rio de Janeiro em 1º de abril de 1958. Ele foi um ótimo jogador do Flamengo no final da década de 70 e início da de 80. Ele se destacava pela sua versatilidade, pois podia jogar em várias posições. Em março de 2016, ele foi contratado como novo técnico do Macaé RJ. Ele jogava bem na criação de jogadas, mas como o Flamengo tinha um meio de campo muito forte, com Andrade, Adílio e Zico, ele muitas vezes jogava na ponta direita. Ele não decepcionou. Depois de pendurar as chuteiras, ele virou treinador. Em setembro de 2008, ele saiu do Vasco da Gama, dizendo que o clube tinha muitos jogadores que não mereciam vestir aquela camisa. Em 2009, ele foi técnico do América de Natal e em 2010, ele assinou com o Volta Redonda RJ para o Campeonato Carioca. Depois de treinar o time do Sul Fluminense, ele foi ser assistente técnico de Carlos Alberto Parreira, na Copa do Mundo de 2010. Entre 2010 e 2012, ele treinou dois times mexicanos, o León e o Necaxa. Ele é casado com Sandra, com quem tem 4 filhos, Indézere, Lohan, Ablanche e Fabien. Com a camisa 7 do Flamengo, Chita ganhou vários títulos no final da década de 70 e 80. Alguns deles foram os Cariocas de 1978, 1979 e 1981, os Brasileiros de 1980, 1982 e 1983, a Libertadores da América de 1981 e o Mundial de 1981. Em 1983, Chita quase foi para o Palmeiras, mas acabou indo para o Grêmio, por empréstimo. No Grêmio, ele continuou sendo um jogador vencedor e ajudou o time gaúcho a ganhar a Libertadores da América de 1983. Ele voltou ao Flamengo no mesmo ano, mas não jogou a final do Mundial, em dezembro, quando o Grêmio venceu o Hamburgo, da Alemanha, com 2 gols de Renato Gaúcho. Com a ida de Zico para a Udinese, a Itália, em 1984, Chita ficou com a camisa 10 do Flamengo, mas em 1985 ele voltou para o Rio Grande do Sul, dessa vez para jogar no Internacional de Porto Alegre. Chita tinha a difícil tarefa de substituir o uruguaio Rubem Paz, que era o ídolo da torcida do Inter. Ele jogou bem e chamou a atenção do Corinthians, mas foi o Vasco que o levou do Beira-Rio, em 1987. Curiosamente, naquele mesmo ano, o Vasco da Gama chegou à final do Campeonato Carioca. A final foi contra o Flamengo, o time que revelou Chita. Com o gol dele, o Vasco da Gama ganhou o Campeonato Carioca e a revista Placar colocou na capa: "O título é do Vascão". No final de 1987, Chita aceitou o desafio de jogar em um time do futebol alemão, o Bayer Leverkusen. Lá, ele se saiu muito bem e ajudou o time alemão a ganhar a Copa da UEFA de 1988. Depois ele jogou no Pescara, um time pequeno da Itália. Ele voltou ao Vasco em 1989, ano em que o Vasco da Gama foi campeão brasileiro. No ano seguinte, ele teve a oportunidade de participar da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990. Chita foi reserva no time dirigido por Lazzaroni. Em 1990, ele foi para o futebol mexicano. Ele jogou no Puebla até 1996 e depois encerrou a sua carreira de jogador.